Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Volto a falar hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Esta é uma emissão realizada por telefone, dadas as circunstâncias que vivemos, difíceis para todos nós, mas que vamos ultrapassar, não é assim, Marco Teles? Espero que sim. De facto, o que está a acontecer é realmente assustador. Eu recordo que nós há 15 dias no último programa em que estive aí no estúdio com a Marta, ainda falávamos das resistências que havia por parte de pais e estudantes em cancelar as viagens de finalistas. Portanto, esta distância, olhando agora para trás, parece um verdadeiro absurdo. Sim. E que prova que, de facto, nós não demos os devidos créditos ao vírus. E quando digo nós cidadãos, nós região, nós país e nós também Europa no todo. Portanto, como se sabe, nós neste momento, inclusivamente o caso da Itália, já ultrapassamos o número de vítimas que ocorreram na China e, portanto, é realmente uma situação gravíssima. Dito isto, também será importante aqui referir que este obviamente não é o momento de se pedirem explicações, de censurar, de fazer jogos políticos, muito menos de procurar retirar quaisquer tipo de dividendos, sejam eles económicos, políticos ou de outra natureza. E, portanto, este é, de facto, o tempo para estarmos focados na única coisa que realmente importa, que é estancarmos a propagação do vírus e conseguirmos, obviamente, minimizar ao máximo os danos desta epidemia. Primeiro, numa primeira abordagem no campo restrito da saúde, mas é importante que, paralelamente, também se vá tomando ações e elas têm sido tomadas para que não se descure o campo económico. A economia, obviamente, não pode parar. E acho que, sem querer ser o mensageiro da desgraça, mas todos nós já percebemos que, juntamente com esta crise do setor da saúde, específica da saúde pública, vem aí uma segunda vaga tão importante, ou enfim, não sabemos ainda a dimensão, mas que será seguramente importante, que tem a ver com uma possível crise económica que vamos ter que enfrentar nos próximos tempos. A União Europeia está atenta e vai realizar uma sessão plenária extraordinária na próxima quinta-feira em Bruxelas. Com que objetivos, Marco Teles? Portanto, esta sessão plenária extraordinária que está marcada para o dia 26 em Bruxelas é extremamente importante. Aliás, foi o próprio Presidente do Parlamento que relembrou que, obviamente, o Parlamento é a única instituição europeia eleita diretamente pelos cidadãos e, portanto, continua a representar os cidadãos e a defendê-los e, portanto, não pode fechar, tanto mais que algumas das decisões ou das propostas que a Comissão tem apresentado precisam, efetivamente, da aprovação do Parlamento Europeu. Há aqui pelo menos três propostas que estão em cima da mesa que vão ser debatidas nesta altura e que são extremamente importantes, já foram apresentadas pela Comissão. Uma delas prende-se com a iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus, que propõe a afetação de largas dezenas de milhares de milhões de euros ao abrigo da política de coesão para lutar contra a crise do coronavírus. Na verdade, em termos práticos, traduzindo isto, a Comissão o que propõe é que as despesas que estão relacionadas com o coronavírus e que vamos ter nos tempos próximos possam ser elegíveis no âmbito dos fundos estruturais, no sentido de ajudar os Estados-membros. Depois há também uma segunda proposta legislativa que alarga o âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia, incluindo assim as crises de saúde pública. Como sabe, este fundo, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, ajuda os Estados-membros a ultrapassar diferentes acontecimentos catastróficos, nomeadamente inundações, incêndios florestais. Aliás, a Madeira já foi auxiliada, já beneficiou deste auxílio na altura em que tivemos os incêndios, mas a verdade é que estavam aqui previstas uma série de situações, mas não estava previsto crises desta natureza ligadas, portanto, à saúde pública. E o que se quer é alterar a legislação para que, ao abrigo deste Fundo de Solidariedade, os Estados-membros
possam também vir aqui buscar algum apoio financeiro para combater esta crise. E por último, há aqui também uma proposta legislativa que carece da aprovação do Parlamento Europeu e que se prende com os chamados voos fantasmas. Quer explicar o que é isso? Os voos fantasmas, explicado assim de uma forma muito simples, como simples. se sabe, com as regras europeias que estão atualmente em vigor. Portanto, as transportadoras aéreas têm que tentar assegurar as faixas horárias que lhes são atribuídas para o ano seguinte. Acontece que, para que as companhias aéreas possam beneficiar das faixas horárias que lhes são atribuídas, elas têm que utilizar pelo menos 80% dessas faixas no período de programação em curso. Ora, não havendo passageiros, não é? Exatamente. O que acontece é que, devido ao declínio extraordinário que tem acontecido na procura, muito dificilmente as companhias vão assegurar esse mínimo dos 80% e, portanto, corria-se aqui o risco de haver voos vazios apenas para que se pudesse garantir, no fundo, que as companhias conseguissem proteger os seus direitos. E, portanto, esta, obviamente, é uma situação que acabaria por acentuar as perdas financeiras das companhias da aviação. Obviamente tem também um impacto absolutamente desnecessário em matérias de ambiente e obviamente isto tem que ser alterado, estas regras, tanto mais que, como já se percebeu, o setor da aviação comercial irá ser, com certeza, um dos daqueles setores bastante afetado por esta situação. Marco Teles, sabemos que há cidadãos da União Europeia retidos em vários países. A verdade é que a União Europeia está a fazer esforços de repatriamento dos cidadãos que desejam voltar aos seus países de origem. Exatamente. Que esforços são esses? Esse é realmente mais um exemplo de como, efetivamente, a União Europeia tem procurado dar o seu contributo naquilo que é possível. É bom também que se explique, e permita-me só fazer este parênteses, que às vezes as pessoas também não entendem, mas a Comissão Europeia, no âmbito desta crise, a Comissão Europeia não tem poderes para ditar medidas específicas na área da saúde pública de cada Estado-membro. A União Europeia não fecha fronteiras e não pode obrigar as pessoas a ficar em casa. Sim. Portanto, o que a Comissão Europeia pode fazer, e isso tem de facto feito com celeridade, é coordenar a resposta dos Estados-membros na luta contra esta crise e também, por essa coordenação, através dessa coordenação, tentar que a resposta dos Estados-membros em matérias de cuidados de saúde, em termos económicos e também no que toca ao repatriamento, como é este o exemplo, seja mais eficaz. Portanto, a intervenção da União Europeia também tem algumas limitações e, portanto, este é um exemplo em que a União Europeia pode efetivamente ajudar e tem ajudado, ao todo, repara, através do mecanismo, o chamado Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Neste momento a União Europeia já conseguiu o repatriamento de quase 1.200 cidadãos da União Europeia. O último exemplo são de 2 voos austríacos que foram realizados ainda esta semana, ao abrigo deste mecanismo de proteção, e que permitiu trazer de Marrocos um total de 600 cidadãos da União Europeia que estavam lá retidos. E, aliás, relembro que também ao abrigo deste mecanismo, já Portugal tinha beneficiado desta situação quando nós tivemos, logo no início da crise, creio que eram 16 cidadãos portugueses que estavam retidos na China. Sim. E que, juntamente com alguns franceses, foram repatriados para os países de origem. A União Europeia não está alheia a toda esta questão e até vai apoiar financeiramente a produção de uma vacina, e isto é importantíssimo. Exato. Esta também, aliás, pela voz da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, permita-me também este parênteses, mas tem havido as comunicações da Comissão têm sido diárias em relação à crise do coronavírus. E todos os dias nós também temos tentado procurar no Eurodirect partilhar essa informação. Sim. Há sempre um vídeo feito pela própria Presidente da Comissão onde anuncia as medidas que vão sendo trabalhadas ou as propostas que vão surgindo. E numa dessas medidas, ou numa desses vídeos, a Presidente da Comissão já anunciou que há aqui uma expectativa muito grande, e isto sem querer criar qualquer tipo de falsas esperanças, como é óbvio, mas que espera-se que até o fim do verão, até setembro, outubro, porventura se possa encontrar tão desejada vacina. Para já, em termos concretos, daquilo que está a ser feito, a Comissão avançou com apoio financeiro, poderá ir até cerca de 80 milhões de euros a uma empresa alemã, a CureVac,
que cria vacinas altamente inovadoras e que se espera, no fundo, que este apoio venha, no fundo, acelerar a capacidade desta empresa de alta tecnologia poder chegar à tal vacina que obviamente é desejada, não só por europeus, mas por todos nós, não é? Portanto, este apoio, convém que se diga, irá ser dado por parte da Comissão sob a forma de uma garantia da União Europeia, portanto, a um empréstimo do Banco Europeu de Investimento, neste montante pode ir, como referi, até os 80 milhões, e, portanto, no âmbito do chamado mecanismo de financiamento das doenças infecciosas. Outra questão tem a ver com orientações publicadas pela Comissão, sempre no sentido de mitigar o impacto económico da pandemia de Covid-19 e que visam garantir uma aplicação coerente dos direitos dos passageiros da União Europeia em toda a União Europeia. Nós a nível mundial, somos, a União Europeia é dos poucos locais no mundo que tem estes direitos de passageiros consagrados. E, portanto, o que se passa é que nós temos assistido nos últimos tempos a uma série de medidas, de introdução de medidas por parte dos governos nacionais dos diferentes Estados-membros, no sentido de restrições das viagens e do controle das fronteiras. Obviamente que isto também afeta os transportes rodoviários, mas também, obviamente, os transportes aéreos. E, portanto, o que a Comissão fez foi dar algumas orientações aos Estados-membros nesse sentido, reconhecendo que haverá pontualmente algumas alterações nestes direitos de passageiros. Por exemplo, é natural que nestas alturas eu próprio vejo-me confrontado com esta situação de um cancelamento de uma viagem prevista já há algum tempo. Como se sabe, nós temos que marcar agora passagens com muita antecedência, não é? E, portanto, também teria uma passagem marcada para a Páscoa, que me foi cancelada pela companhia. Algumas companhias têm sido mais sensíveis a esta questão e, portanto, desde logo apresentaram a possibilidade de se proceder à alteração das datas sem que isso represente qualquer agravamento da tarifa que já foi paga. Outras companhias, porventura, optaram por fazer isso um pouco mais tarde, outras ainda, o caso desta, que não vou referir o nome, só agora muito recentemente decidi cancelar o voo, portanto dizendo que faria então o reembolso não, daria um voucher no valor da tarifa. Para ser utilizado mais tarde. Agora, é preciso ver que normalmente há aqui uma situação, por exemplo, que é o solicitar indemnizações às companhias no caso do cancelamento de voos, mas é preciso ver que está previsto nesta legislação dos direitos dos passageiros, está também salvaguardado o papel das companhias aéreas e existe uma coisa que são as situações extraordinárias. Ora, esta é efetivamente uma situação extraordinária e, portanto, não pode alguém estar a pedir uma indemnização por um cancelamento de voo feito por uma companhia aérea. Uma coisa é pedir o reembolso ou pedir um reagendamento da sua viagem, mas a indemnização está completamente fora de contexto, atendendo a estas circunstâncias. Outra questão muito importante é que a Comissão decidiu criar uma reserva estratégica de equipamento médico. Falamos de ventiladores, enfim, máscaras de proteção, etc. Sim, materiais de laboratório, tudo o que é material necessário a esta situação. Portanto, isto foi, no fundo, mais uma medida que, no âmbito da estratégia RescEU, do programa RescEU, e que vai permitir, no fundo, que os Estados-membros ganhem aqui tenham outro peso, uma vez que é possível que os Estados-membros possam unir na aquisição de equipamentos médicos. Portanto, esta abordagem coordenada de Estados-membros, em cooperação, no fundo, com a Comissão Europeia, acaba por assegurar aos países uma posição mais forte nas negociações com a indústria, quer em matéria de disponibilidade, quer até na obtenção de preços mais vantajosos na obtenção destes produtos médicos que, como já se percebeu, vão ser essenciais nesta altura e, portanto, há aqui também um financiamento por parte da Comissão deste programa em cerca de 90% e uma afetação para esta reserva de cerca de 50 milhões de euros, dos quais 40 milhões ainda carecem da aprovação por parte das chamadas autoridades orçamentais, nomeadamente o Parlamento Europeu. Marco Teles, a verdade é que nestas situações há sempre quem se aproveite delas de forma negativa e que somos levados a condenar e a Comissão também está atenta a isso. Essa é uma situação que obviamente os Estados-membros, cada Estado-membro tem, e nós também aqui na região, por aquilo que me apercebi também temos já as autoridades competentes a averiguar situações dessa natureza, atentas a essa situação, mas obviamente também a Comissão não está alheia a este facto. Aliás,
burlas relacionadas com produtos falsos, até nomeadamente máscaras e produtos que são necessários para esta crise, para o combate ao vírus, surgiu sobretudo em Itália. As autoridades italianas, no fundo, desmantelaram uma rede já montada no tráfico deste tipo de produto e, portanto, a Comissão Europeia está, no fundo, a trabalhar muito perto com os Estados-membros e com as redes de autoridades nacionais de defesa do consumidor, no fundo também lançando alguns alertas e de resto eu também tenho visto por parte de entidades, pelas autoridades, nomeadamente GNR, PSP, através das redes sociais, importantes apelos para que as pessoas estejam atentas, nomeadamente, por exemplo, à visita de técnicos que possam vir a casa a prestar algum tipo de auxílio, algum apoio ligadas, enfim, ao funcionamento da rede ou à venda de produtos ou questões relacionadas, no fundo, com este coronavírus e que sejam situações fraudulentas e, portanto, é preciso que as pessoas estejam atentas. Inclusivamente uma situação que aconteceu esta semana era uma aplicação que corria aí nas redes sociais, que permitia a localização do vírus e fontes de informação e que, na verdade, era uma aplicação que, depois de instalada nos telemóveis, bloqueava o equipamento e, portanto, há que estar muito atento a estas situações, porque, como a Marta disse, e bem, por incrível que pareça, nesta situação difícil, há realmente pessoas sem escrúpulos e que, de facto, se aproveitam deste clima de alguma ansiedade e de medo para retirar proveito desta situação. Marco Teles, chegamos ao fim da nossa conversa via telefone. Na verdade, estamos a fazer um parênteses na nossa vida. Esperemos retomá-la em pleno. Permita-me só, Marta, aproveitando esta oportunidade, para deixar também aqui um agradecimento, obviamente, muito especial, como também tem corrido um pouco nas redes sociais, que é onde nós podemos, no fundo, comunicar nesta altura, aos muitos profissionais têm que estar na linha da frente no combate a esta situação. E não falamos apenas, obviamente, que falamos no pessoal médico. Os profissionais de saúde estão efetivamente na linha da frente e, portanto, pondo a sua vida em risco, estão em contacto direto com pessoas doentes e, portanto, têm aqui um problema acrescido, digamos assim. Mas também é importante que se reconheça o papel dos muitos profissionais que, enfim, tal como eu, não se podem dar ao luxo de poder ficar em casa. Portanto, o ficar em casa não é um castigo, neste momento é um luxo que, infelizmente, nem todos podem usufruir. E há muita gente que está nessa situação. Eu estou a pensar nas pessoas que trabalham nos serviços que têm que estar a funcionar, nos supermercados, nas farmácias, nas padarias, nas estações de serviço e, por que não, também dizer, nas forças de segurança, que, aliás, na declaração agora no estado de emergência que já foi declarado, irão ter um papel preponderante, mas também será importante, permitir que me diga, o papel que os jornalistas fazem, porque não só pela informação que trazem, porque também têm que estar no terreno a recolher a informação e que são extremamente importantes no combate também às notícias falsas que infelizmente vão circulando e que não ajudam nada nestas circunstâncias, e também pelo facto da comunicação social ser, nestes dias em particular, a única companhia que muitas das pessoas têm, por parte sobretudo de idosos que vivem sós nas suas casas e que se veem ainda mais isolados neste momento e, portanto, têm na rádio e na televisão a sua companhia diária, sem dúvida. Muito obrigada, Marco Teles, também pelas suas palavras, e até à próxima conversa. Até uma próxima, então, Marco. Obrigado.